Santo, que é você que por sinal do corpo, e esse corpo não é teu, é de Deus. O Espírito Santo, ele não pode fazer morada onde não tem submissão, aonde não tem regra, aonde não tem norma, aonde tem obediência, ele não pode ficar muito tempo ali. Quer ver uma coisa? O Espírito Santo, ele tem a obrigação de nos guiar, de nos dirigir ao caminho de santidade. Ele tem a obrigação de nos levar, de nos conduzir por caminhos que são estreitos, que são difíceis, mas é esse caminho que salva, é esse o caminho que coroará, é esse o caminho que fará que o povo se aceitará nas bodas do Cordeiro, é esse o caminho que fará com que o povo não ouça: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque isso foi no começo. É o Espírito Santo, ele tem a obrigação de fazer com que você não ouça: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O Espírito Santo, ele tem a obrigação de não fazer com que nós não ouvimos: apartai-vos de mim, maldito, porque a praticar a iniquidade. Mas ele tem a obrigação de fazer com que nós participamos da boda e ouvimos: vinde, benditos do meu Pai, e possui para ti a herança que eu tenho preparado desde o princípio da criação. E aqui vai falar de soberba. A soberba, ela é arrogância em si. A soberba é o orgulho, é a arrogância, o orgulho. É aquele povo que acha que faz, que acha que pode, que acha que é, mas não é nada. Sabe por que não é nada? Porque Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus Cristo ninguém vai a Roma, ninguém vai a lugar nenhum. Se o Espírito Santo guiar, não seremos salvos. E a soberba é a grandiosidade. O povo, ele se esquece que quem opera é Jesus Cristo. O povo, ele se esquece que tem que fazer como Deus ordenou. O povo se esquece que tem que fazer não segundo o que eu quero. Por quê? Porque a minha geração é caída, a minha geração é adâmica, a minha geração é pecaminosa, a nossa geração ela não procede, porque tem que estar dia após dia lutando contra nós mesmos. E o nosso maior inimigo, de certo, é o nosso adversário, mas também é nós mesmos, porque nós temos que lutar conforme as nossas vontades, porque a nossa vontade não é de Deus, a nossa vontade muitas das vezes não é o que nos pede, então nós temos que lutar contra ele. Será que cada um deve adorar como pode, como quer? Será que está certo isso? Cada um adora como quer, como entende. Será que está certo isso? Se fosse assim, o que vale é a intenção do coração. Então por que usar, ao estender a mão para pegar a arca, morreu? Se o que vale é a intenção do coração, por que usar não foi estender a mão para tocar a arca e Deus matou? Ele nem chegou a tocar. Por quê? Porque que se vale adorar do jeito que quer? Porque Ananias e Safira tentaram lubrificar a Deus e Deus os matou. Será que o povo ele tem que adorar como ele quer? Será que o cristão ele tem que prestar adoração conforme ele entende? Será? Se fosse assim, por que se nós devemos oferecer louvor e sacrifício a Deus conforme nós queremos, então por que Deus não recebeu o sacrifício de Caim? Será que nós temos que fazer conforme nós achamos que é? Você acha que nós temos
temos que fazer conforme aquilo que nós sabemos, porque nós não sabemos nada. Quem sabe é Jesus. Quem sabe é Deus. Por que será? Se nós devemos adorar a Deus, porque aqui está falando de dever, está falando de obrigação. Se nós achamos que nós temos que adorar do jeito que bem entendemos, o porquê que Deus rejeitou a Saul quando esperávamos amor? O nosso eu, muitas das vezes, não é a vontade de Deus. Então nós temos que entender que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós temos que prestar um culto racional. Nós temos que desejar novamente nascido, o leite racional, não aquele falsificado, mas o novo, o verdadeiro, para que por ele nós vamos crescendo. Nós temos que apresentar a Deus a nosso melhor, assim como Abel apresentou das suas primícias do primeiro, aleluia. Caim foi apresentar o que tinha, o que sobrou, o que restou. Deus não se agradou, Deus não recebeu e rejeitou. Nós temos que apresentar a Deus o melhor que tem da nossa alma. Por quê? Porque Ele tudo fez para a tua igreja, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o unigênito Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem a vida eterna, mas tem a vida eterna. Nós não temos que fazer o que nós queremos. Muitas das vezes Deus fala: não cumpris os desejos da carne, não realiza o desejo, a obra da carne. E por que Jesus ele disse isso? Porque talvez assim ele já sabia daquilo que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Talvez ele já sabe, talvez não ele sabe, porque do jeito que ele deixou, o jeito que ele ordenou, ele já sabia depois da queda do homem, depois daquilo que trouxe o pecado arrastando de lá para cá. Ele já sabia que a igreja precisaria de ordenança, de norma, de regra. A igreja precisaria de obrigações. E isso não é para todos, porque ele falou: muitos são chamados. Nota-se, muitos não são todos. São muitos, não são todos. Muitos são chamados, mas poucos dentre os muitos é que são os escolhidos. Sabe por quê? Justamente por causa disso aqui. O ser humano, ele tem uma falha, uma queda muito terrível de querer guardar para si que sabe o que está fazendo, de querer falar: eu sei o que eu faço. Tu não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós temos que entender que é o Espírito Santo de Deus que nos guia e que nos dá a sabedoria que nós precisamos para poder, aleluia, quando Deus olha para nós, assim como olhou para Noé, e acha graça. O que aconteceu? De lá para cá, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E quando eu falo homem, não está falando só do varão, é no geral, que primeiro Deus criou o homem, e da costela do homem Deus criou a mulher. Então quando ele fala que o varão, ele está falando dos dois ao mesmo tempo. Então de lá para cá Deus queria acabar com tudo, mas olhando lá de cima, ele achou um com a tua família que estava obediente a tuas palavras. E foi esse o motivo que Deus não destruiu toda a humanidade. Não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém.
Mas Deus achou graça em um homem